Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos com mais um vídeo do nosso canal. Já vou pedir para vocês, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? Coloca lá a opção do sininho, porque daí você vai receber sempre que tiver um novo conteúdo, você vai ser informado. E hoje a minha proposta é falar um pouquinho sobre um assunto que aparece muito nos grupos de bariatricados, que são as cirurgias reparadoras. Porém, para a gente poder chegar até o tema de cirurgias reparadoras, que no livro foi escrito pela doutora Suzy Vieira, que é uma médica cirurgiã plástica incrível, indico bastante, inclusive escreveu esse capítulo do nosso livro. E quero mostrar também para vocês, o desenho, que antecede esse capítulo, que é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E a gente daqui a pouquinho vai dar um nome, E esse é o capítulo da doutora Suzy, que se chama Cirurgias Plásticas Reparadoras e Sexualidade Pós-Bariátrica. Eu quis mostrar para vocês esse desenho para que a gente possa chegar até o tema de cirurgia reparadoras falando sobre o excesso de pele, sobre a flacidez. Então, quem assistiu os vídeos anteriores, quando a gente fala bastante sobre imagem corporal, vai entender o motivo de eu estar voltando para esse tema. É um tema extremamente importante, porque eu costumo dizer que a gente passa de um corpo obeso para um corpo magro e flácido e depois para um corpo já mais adaptado, seja através das atividades físicas ou da cirurgia plástica, ao contorno que a gente quer daquele corpo, que a gente almeja ou que aquele corpo permite que seja feito. Então, algumas pessoas optam pelas cirurgias reparadoras, outras não aceitam, não querem, preferem não mexer. E aqui eu vou colocar os prós e os contras, Então, o primeiro passo é a gente aprender a lidar com esse corpo um tanto quanto deformado, que ele vem junto com a flacidez, que ele vem com essa sobra de pele. A gente entender que isso faz parte do processo da bariátrica é muito importante. A gente não vai passar de um corpo obeso para um corpo magro, padrão que a gente tem expectativa, ou padrão mídia, ou um padrão qualquer, além do que a gente possa dar conta, do que o nosso próprio corpo possa dar conta. Então, durante o processo de emagrecimento, conforme a gente vai passando pelas flacidez, conforme a gente vai passando por essa transformação corporal e aprendendo que essa flacidez, ela faz parte deste processo, ela é momentânea, eu estou lidando com ela aos poucos, através de atividades físicas, de academia, de musculação, de pilates. Eu estou diminuindo a probabilidade dela ficar muito grande, E nos pacientes obesos mórbidos, essa flacidez, ela vai tomar uma proporção muito grande, A tal da barriga vental que a gente ouve falar. E aí tem que tomar todo um cuidado dermatológico, porque esse excesso de pele, ele vai acabar causando assaduras, tem que cuidar bem dessa pele, entender que a gente só vai poder pensar nas reparadoras quando o peso estiver estabilizado, isso depois de 1 ano e meio a 2 anos, que é o indicado. Quando a gente começa a pensar em reparadoras, a gente pede para que as pessoas vão atrás dos cirurgiões plásticos, conversem sobre o que sentem necessidade de mudar, sobre o que sente que incomoda no seu próprio corpo, escutem a opinião dos médicos, quais os tipos de cirurgia que são feitos, quais as possibilidades. Hoje a gente ainda tem que pensar a questão do convênio, Então, o que o convênio médico cobre, o que o convênio médico não cobre, quais os processos para se chegar, se for entrar com liminar no convênio, que também é um processo que tem sido muito frequente dentro dos pacientes bariátricos, Então, a gente tem que justificar por que precisa da cirurgia plástica, apesar de no nosso meio, a grande maioria dos profissionais entrarem num consenso de que a cirurgia plástica reparadora, ela é uma continuidade do processo da cirurgia bariátrica, ela é a finalização
tá? E que ela deveria ser coberta sim pelo convênio. Esse é um consenso entre os profissionais. Porém, ainda existem muitas dúvidas e muitos posicionamentos contrários e a gente vai atrás dos nossos direitos sempre, tá ok? Mas sempre respeitando a individualidade, respeitar aquela pessoa que vai falar, não, eu não quero fazer cirurgia reparadora porque eu tô bem com o meu corpo, ou eu não quero me submeter a mais uma cirurgia, ou eu quero fazer só a abdominoplastia, não quero mexer em mais nada. Outra questão quando a gente fala de cirurgia reparadora são as cicatrizes. A preparação para que a gente possa lidar posteriormente com essas cicatrizes. Então a gente vai lembrar que a gente passou do corpo obeso para o corpo magro e flácido, para o corpo agora já com as cirurgias reparadoras, porém com algumas marcas que vão ficar, que são as cicatrizes. E como a gente vai saber que tipo de cicatriz a gente vai desenvolver? Existem vários tipos, né? Existe aquela cicatriz ideal que não aparece, que é fininha, que é clarinha. Para chegar até esse tipo de cicatrização demora um tempo. Então, aquele tempo que a gente aprendeu a lidar com o corpo flácido, a gente também vai aprender a lidar com esse corpo pós-cirurgia reparadora, que é um corpo inchado, que é um corpo dolorido, que é um corpo enfaixado, que é um corpo imobilizado, para que os pontos não abram, enfim, então tem toda uma restrição de movimentos dependendo do tipo de cirurgia, né? E falar para vocês as cirurgias mais comuns, que são a abdominoplastia, né? A mamoplastia, que é a mais comum, e aí depois vem algumas coisas como contorno do glúteo, como lifting de braços, de coxas, lifting facial, a questão do pescoço, mas assim, a grande maioria faz a abdominoplastia e a mamoplastia, que são os locais onde se sente mais a flacidez, onde a flacidez acaba incomodando um pouco mais, principalmente as mulheres, e no caso dos obesos mórbidos tem toda uma questão dermatológica envolvida, que essa cirurgia se faz necessária, a abdominoplastia, tá ok? Então é para vocês refletirem sobre esse processo, refletirem sobre o querer a cirurgia plástica, refletirem sobre a cirurgia plástica em si, a cirurgia plástica reparadora no nosso caso, tá? E caso vocês passem pelos profissionais e cheguem à conclusão de que querem fazer essa, aquela outra, enfim, cheguem ao consenso junto com o profissional do que vocês querem fazer, que vocês busquem profissionais especializados, como a doutora Suzy Vieira, já especializada em pacientes bariatricados. Isso é muito importante porque é uma visão, é um olhar diferenciado para aquele paciente, tá ok? Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo a todos, tchau, tchau!